Doutor, obrigado pelo convite que endereçou ao CEF. Muito nos honra estar aqui, a oportunidade que nos dá de partilhar aqui um pouco a nossa visão num problema complexo e atual. Quero cumprimentar os ilustres colegas de painel, os distintos comandantes e diretores que estão presentes, bem como os distintos delegados e o restante público. Uma palavra também para os intérpretes. Se eu estiver a falar muito depressa, basta fazer assim, que eu reduzo despacio. Sim, sim. Quando fomos contactados e recebemos o programa para um seminário desta natureza, a nossa primeira preocupação é, tendo em conta que é multidimensional, qual será o ângulo de abordagem ao problema. Existem muitíssimos. Uma primeira discussão que tive com a doutora Maria Reina Martins, da minha sensibilidade, quando vi a palavra vulnerabilidade de trabalhadores, foi para o CEF vir testemunhar o trabalho que faz na área do combate e da prevenção ao tráfico de pessoas, que dentro das formas de exploração laboral é aquela que, no fundo, dentro do quadro da legislação portuguesa, tem uma prioridade grande e uma moldura penal que se destaca de todas as outras, numa comparação com o crime de imigração ilegal, e, portanto, uma realidade para a qual o CEF, desde há uns anos esta parte, dedica especial atenção, nomeadamente até através da Unidade Antitráfico de Pessoas, que está sediada na Direção Central de Investigação do CEF em Lisboa. Mas, por razões de agenda interna daquela unidade, nós acabámos por reorientar, no fundo, o ângulo de abordagem. E, tendo sido decidido que estaria aqui eu, a minha proposta é uma proposta simples. Mais do que discutirmos a nossa problemática, eu vou-vos convidar a acompanharem para perceberem quem é que cá está connosco, quem são as pessoas, as nacionalidades, onde é que se situam elas próprias. E antes ainda de falar da comunidade estrangeira, porque o tema do trabalho, o tema do seminário fala de trabalhadores, não fala de trabalhadores estrangeiros, fala também da realidade portuguesa. E daí aquela primeira parte, falar da dinâmica demográfica portuguesa. Porque a agricultura em Portugal deve ter também portugueses, estou em crer, e devemos lutar cada vez mais que a representação portuguesa nesse fenómeno não seja um exclusivo de outros que vêm de fora para resolver o problema. Num primeiro momento. E por outro, pelas especiais responsabilidades que detenho presentemente, com certeza falar nos desafios da imigração na região da qual eu tenho responsabilidades. E estes desafios da imigração eu irei falar em duas dimensões. Por um lado, percebermos os volumes de quem cá está, portanto, as nacionalidades das pessoas que cá estão e as respectivas origens, e depois dentro da organização administrativa que temos na região, onde é que as pessoas estão, onde é que se colocam, onde é que se posicionam, e tentar percebermos uma evolução temporal também em diversos distritos. Porque é que há 5 anos havia X e agora há Y, porque é que no passado havia a nacionalidade A e agora a AB, para nós termos um contexto para podermos discutir todas estas dinâmicas que estamos aqui a discutir, muito importantes, nomeadamente a questão da integração. Temos que perceber o contexto, porque a integração não pode ser falada como uma palavra lata, nós temos que contextualizar o que estamos a falar, mas acima de tudo, nesta última parte dos desafios da imigração, trazer-vos ou convidar-vos para me acompanhar naqueles que são os indicadores de tráfico de pessoas em Portugal e se há algum alarme ou algum alerta na nossa região, ou se tem havido nos últimos anos. E, portanto, começando pela dinâmica demográfica, estes, no nosso entendimento, são os desafios que nós estamos a viver hoje em dia, em termos globais. Temos um crescimento demográfico que é diferenciado. A Europa não tem a capacidade de se regenerar em termos demográficos, como têm outros. Por exemplo, eu falo aqui do sul da Europa, a bacia sul do Mediterrâneo. São países que têm populações jovens com um número muito elevado e com expectativa de saída, ao contrário das populações europeias que estão envelhecidas. África, a Ásia também. Existe na Ásia esse potencial também de crescimento, é o que nós falamos desta configuração etária jovens e idosos. Por outro lado, assistimos a uma configuração desde o início da década de 90, a estas novas características migratórias,
O que é que eu quero dizer com isto? Estas novas composições que nós não conhecíamos no passado, vejam, fluxos mistos, são fluxos de pessoas que vêm, que trazem imigrantes económicos e que trazem pessoas que anseiam por proteção internacional, porque estão a fugir de um conflito. Vejam o desafio das autoridades que acolhem essas pessoas para fazer a seriação e a triagem, porque um migrante económico não pode ser tratado como é alguém que é vítima de uma perseguição. O próprio quadro legal internacional é completamente distinto. E, portanto, há uma perda de homogeneidade também nos clássicos países de trânsito, de origem. Há países que são de origem e trânsito, há países que são de destino e de trânsito, há países que são... E, portanto, no passado, nos últimos 20 anos, estava muito bem clarificado os países que eram de trânsito, os que eram de origem, os que eram de destino. Hoje em dia, há uma mescla muito grande. Acresce um outro fator dentro da natureza do controle e de Portugal fazer parte da livre circulação. Hoje em dia, um migrante que entre na Itália ou na Grécia pode fazer uma rota interna sem fronteiras e chegar a Portugal. Certo? Estamos todos cientes disso. Quando nos propomos a controlar quem cá está, nós estamos num espaço de livre circulação, que é um dos pilares europeus, não é? Liberdade de circulação de capitais e de mercadorias. Não podemos esquecer disso. Agora a moeda única também, em grande parte do espaço. Por outro lado, a questão da urbanização e das migrações internas assimétricas. Vejam, territórios desertificados, o povoamento excessivo do litoral. Eu não estou a falar da realidade portuguesa, mas assenta ali 100% naquela realidade. E concentração nas grandes cidades de um grande número de pessoas. Vejam, no caso português, a concentração dos imigrantes que estão connosco é essencialmente na zona de Lisboa e na zona adjacente de Setúbal, que são, no fundo, os lugares de maior procura antes de haver esta deslocalização para esta região em que nós estamos e para outra. E, no fundo, este aspecto da consolidação das sociedades de risco, aquilo que íamos ouvindo. Tememos o que não conhecemos, em regra. Eu ouvi há pouco alguém falar exatamente nisso. O que não conhecemos é da natureza humana. Tememos, certo? E é isso que eu vou procurar aqui trazer para a coação. Na realidade portuguesa, com o censo de 2021, nós somos neste momento 10.344.802 cidadãos com nacionalidade portuguesa. Alguns naturalizados, não se esqueçam, que eram estrangeiros, cumpriram o percurso migratório e que se integraram plenamente. Estão connosco. Mas se virem a evolução desde 2001, passando por 2011, vejam que há uma crescida, mas há uma descida ligeira, certo? Este dado é partilhado com a distinta audiência porque, recentemente, nós assistimos a um estudo internacional que nos revela, por esta entidade, está disponível naquele endereço, esta apresentação ficará disponível para quem quiser depois, e que fala num cenário de expectativa de fertilidade, mortalidade e imigração, os cenários possíveis para 195 países de 2017 a 2100. E o que é que o vosso humilde interlocutor fez? Procurou a realidade portuguesa. Vejam. Em 2050, expectavelmente, os portugueses serão 8.899.597 cidadãos, menos 2,97. E, em 2100, poderá haver aqui uma variação. Este rigor tem a possibilidade de haver uma falha, porque é um estudo de prospectivo. E, portanto, vejam, nós estamos em 6,6. Vejam os países na União Europeia que têm 6 milhões de habitantes. Já estamos a falar de um downgrade e de uma necessidade de serem países que têm uma estrutura produtiva muito bem organizada e muito clara. Porquê? Porque nós, quando começamos a perceber e a mergulhar um bocadinho mais na importância da imigração para mitigar aquela expectativa negativa, vejam os exemplos no mundo, e portanto este estudo é de 2019, o país que mais imigrantes tem é os Estados Unidos, tem 48 milhões de habitantes, de estrangeiros, numa população de cerca de 300 milhões, 15,1%. Dir-me-ão,
Mas os Estados Unidos têm capacidade económica, sim. Dentro daquele número de 48 milhões, 11 milhões são ilegais. Não têm qualquer tipo de relação com o Estado norte-americano. Não têm Social Security Number, mas fazem parte da estrutura produtiva. Trabalham naquilo que se chama nos bastidores. Não estão na primeira linha a atender, trabalham na agricultura, trabalham nas cozinhas, etc., mas fazem parte daquela estrutura. Não estou a dizer que é um bom exemplo, mas é para percebermos que o nosso problema, se é que o temos em Portugal, em escala noutros lugares, todos têm os seus problemas. E, portanto, fazemos aqui uma abordagem não só de países, grandes potências internacionais, mas também vamos ali para o caso da Espanha. Vejam, em 2019, a Espanha tem cerca de 6 milhões de estrangeiros, cerca de 13% da população. A Espanha, falamos que terá população de 40 milhões, 45 milhões, em traços muito largos. E, portanto, esta é para vocês perceberem aqui em escala quais são, no fundo, as variáveis de presença da imigração para mitigar. Os Estados Unidos são tradicionalmente, assim como o Canadá, um país de imigrantes, porque a população autóctone não são quem está hoje em dia nos lugares de gestão. Relativamente a esta tipologia de quem tem mais e quem tem menos, fizemos aqui uma subdivisão em 5 exemplos, e muito sucinto para não estarmos a perder muito tempo. Um primeiro grupo com países com baixa densidade populacional, mas com uma população imigrante que supera largamente a nacional. Os Emirados têm 87% de imigrantes. O Kuwait tem 73% e o Qatar tem 68%. Dir-me-ão, não são bons exemplos porque há lá escravidão. Sim, sim, todos estamos conscientes. O Qatar vai ter o campeonato do mundo. Todos nós lemos a imprensa, não é? As fontes abertas. E as preocupações dos organismos internacionais que tutelam o desporto. Um segundo grupo, territórios pequenos, alguns micro-estados, e que têm em população estrangeira, o Mónaco, veja, 55%, Singapura 46% e Macau 57%. O caso do Mónaco tem a ver com o regime fiscal de atratividade. É verdade. É isso que faz com que as grandes fortunas estejam lá e investam. O terceiro grupo, o Canadá e a Austrália, 28% e 21% respectivamente. São os chamados novos países, aqueles que são feitos com base na imigração. E depois aquele no qual se enquadra Portugal. Países da Europa Ocidental, de modelos desenvolvidos, e, portanto, Portugal com 6%, 6 e pouco por cento, a Bélgica 10%, 11%, perdão, a Itália 10%, a Holanda 12%, Espanha 13%, etc. E um quinto país, grupo de países, que é um país que acolhe estrangeiros, mas por razão de vizinhança com lugares de grande instabilidade. Falamos do Líbano, falamos da Jordânia e falamos, por exemplo, do Chad, na África Central. E, portanto, a Líbia e a Jordânia, o Líbano e a Jordânia pela proximidade do conflito na Síria e o Chad pelo conflito que se passa no Mali, na República Centro-Africana, pela entrada daqueles grupos jihadistas que tentam naqueles territórios onde Portugal, por acaso, tem militares e tem a nossa Guarda Nacional Republicana também está presente, etc., e na República Centro-Africana. Mergulhamos agora na nossa realidade dos estrangeiros. Quantas pessoas é que nós cá temos do conhecimento das autoridades e que fazem parte do nosso bem comum? Quantos? Vejam, de 2015 a 2020, a transição é aquela que vocês têm ali. Passamos de 388 mil cidadãos estrangeiros, com estas nacionalidades prioritárias, sendo que o padrão língua, o padrão cultural, faz com que sejamos um dos principais destinos para virem. A Ucrânia também tem explicações inerentes, mas quando chegamos a 2020, temos 662 mil estrangeiros residentes em Portugal, com um título entregue pelo Estado português que lhes confere o direito de permanecer e fazer parte da nossa comunidade. Têm um lugar dentro da nossa sociedade. E, portanto, vejam que há uma evolução relativamente às nacionalidades. O Brasil mantém-se em primeiro lugar, cerca de 30%. Temos em segundo lugar o Reino Unido, fruto daquele movimento político de separação da União Europeia.
Cabo Verde, por razões históricas também, as razões depois estão aqui em baixo, para ver o contexto económico e social português, países de origem, etc. A Roménia, que não deixa de ser sempre um parceiro, não só de Portugal, mas também do Reino de Espanha, é uma das nacionalidades mais representadas e que estão plenamente integradas em Portugal, e, portanto, este é o desenho da variação. Aqui no Algarve, a área tutelada pelo CEF, no qual eu aqui tenho responsabilidades, em 2016 tinha 63.480 cidadãos estrangeiros regularizados. Vejam a variação para 2020. Não duplicou, mas andou lá perto. Vejam um outro aspecto que eu vos quero dizer. Se no passado o género estava dividido entre homens e mulheres, o que quer dizer que nós aqui tínhamos cá, se calhar, muitos casais, pessoas que vinham enquanto conjugação familiar, nós temos uma tendência, já vamos ver à frente, porque eu procurar uma explicação, temos uma tendência para se tornar masculinizada, ao contrário da feminização da migração, que é um fator muito estudado também na Europa. E isto para dizer também, estes indicadores refletem, o Algarve tem 15% do total de Portugal continental e ilhas, certo? Portanto, 15% estão aqui connosco. Onde é que eles estão? Pois bem, Lolé, tenho aqui só os mais representativos, 18%, Albufeira, 16%, Lagos, 11% e depois todos os outros. Mas eu detalho aqui para se perceber, com uma evolução temporal, quais foram, no fundo, os concelhos que mais cresceram. E são basicamente 3. Lagos, Portimão e Faro. E crescem à custa do quê? Quem é que contribui para esse custo? Para passar Lagos de 6.000 para duplicar para cerca de 12.000, ou 7.000 para 11.000, e Faro de 6.000 para 9.000. Essencialmente, são nacionalidades da União Europeia, porque os nacionais dos países fora da Europa continuam a estar em minoria. Já vamos ver a seguir. Deixamos de fora Alcotim, Algesur, Castro Marim, Monchique, São Brás e Vila do Bispo, porque os números são residuais da permanência de estrangeiros, okay? Comparados com estes que têm maior representação. Agora, nestes que nós consideramos mais representativos, quem é que cá está connosco? Em 2016 eram aquelas as nacionalidades. E em 2020 são estas as nacionalidades. Vejam que há, por exemplo, em 2020, quando eu falei de Lagos, vejam as nacionalidades que aparecem mais representadas logo a seguir ao Reino Unido e ao Brasil: Suécia, França e Alemanha. Não deixa de ser representativo. Porquê? Porque, com certeza, há regimes também de natureza fiscal que beneficiam a vinda destas pessoas para cá. Só que estas pessoas, em regra, podem fazer parte do tecido produtivo, mas não na agricultura, em outras áreas de atividade, no imobiliário, etc. Mas nos vetores da produção da agricultura não estão envolvidos. No que diz respeito ao tráfico de pessoas em Portugal, de uma forma muito geral, e com isto vou terminar, os elementos mais representativos desta grave forma de exploração dos trabalhadores resultam eminentemente da exploração laboral no setor da agricultura. Quais são os vetores onde se foram detectados estes casos? Azeitona, framboesa, mirtílios, amora, melão, cereja, castanha, laranja e abacate. Esta produção é horizontal ao longo do país, porque há algumas produções que são dedicadas aqui do sul, como o Sr. bem falou, e outras que são do norte. A castanha não se dá aqui na região, a castanha dá-se em Trás-os-Montes, não é? Mas para apanhar é preciso haver, não há mecanização, é preciso haver mão de obra para apanhar. Quem é dessas regiões sabe isso bem, e a dificuldade que é. Ou cerejas. Nós, para vendermos cerejas do vale, ali da zona do Fundão, para exportar, não é? As cerejas são apanhadas uma a uma. Não há uma máquina para apanhar cerejas. E a produção é grande, garanto-vos, que eu já lá estive e vi. As sinalizações, antes da confirmação, há sempre uma sinalização que é um modelo que Portugal tem, que é um modelo europeu também,
onde nós sinalizámos situações de tráfico nestes últimos anos, de 2016 a 2020, teve a ver maioritariamente com situações de exploração na área da restauração, na área do desporto, não vou falar do desporto em concreto, não interessa aqui para o caso, da servidão doméstica, temos alguns casos, da pastorícia, da apanha de bivalves, não só na nossa zona, mas também no estuário do Tejo, já devem ter ouvido nas notícias, e também algumas atividades circenses. Pessoas que não tinham os seus passaportes, não tinham vencimento e eram subjugadas a um horário absolutamente inumano e a condições de vida absolutamente inaceitáveis e penalizadas por lei. E as nacionalidades que estão mais, no fundo, referenciadas do ponto de vista de sinalização é o Nepal, a Roménia, a Bulgária, o Paquistão e a Índia. Portanto, são nacionalidades que, se apelar à vossa memória das nacionalidades que temos presente na região, a Índia começa a ter alguma expressão, o Paquistão também, mas não temos em volume suficiente para detectar estes casos, no qual aqui a direção do Algarve tem uma política muito forte no que diz respeito à sinalização destas vítimas, destas potenciais vítimas. Trabalhamos em rede, com a rede nacional, e posso-vos dizer que Portugal tem capacidade de acolhimento de vítimas femininas, mas masculinas também, porque já detectámos casos de exploração sexual de pessoas também. E foi o que se passou em 2018 em Faro, por exemplo. Detectámos 3 casos de exploração laboral, e, portanto, de sexual, e 3 laborais em Faro. E, portanto, é o único indicador do Algarve que temos, porque se verificarem, todos os outros foi em Beja, em Santarém e penso que andamos e em Porto Alegre. A mobilidade das vítimas em função da sazonalidade também foi o que o Soutor disse, que muitas vezes elas estão num determinado lugar, mas acaba aquela cultura, elas deslocalizam-se para outro lugar. E para as autoridades é difícil. Mas um processo de investigação de tráfico não se coaduna com uma política de estarmos a pôr logo uma notícia na imprensa a dizer que estamos a fazer isto. Não. Sabem porquê? Porque é preciso ter a vítima do nosso lado, é preciso acolhê-la e depois é preciso ela testemunhar em tribunal, porque senão não temos prova. E isso não se faz com primeiras páginas de jornal, garanto-vos eu. As investigações de tráfico são 2 anos no mínimo. 2 anos. E, portanto, é um testemunho que vos dou pela experiência profissional que tive numa direção central de investigação em que trabalhámos este fenómeno com afinco e com uma dedicação das pessoas, dos profissionais que lá estão, extrema. E, portanto, em situações que envolveram menores sinalizados, que nós, à época, identificámos. E, portanto, este, no fundo, foi o percurso que vos convidei para me acompanhar. Eu estou disponível depois para, se tiverem perguntas e se tiver ao meu alcance também saber a resposta. E se não souber, também posso ir à procura e posteriormente dizer-vos. E, portanto, muito obrigado. o vosso obrigado pela minha atenção.